Nesta aula falaremos sobre os estádios vegetativos da soja a partir de V3. Eu sou o Rogério Ferreira e este é o canal Agronomia Fácil. Vamos então à nossa aula. Não existe um número fixo de estádios vegetativos, pois isso varia de acordo com cada cultivar e também o ambiente no qual a cultivar está se desenvolvendo. Em condições de campo, enquanto não for emitida a primeira flor, a planta ainda está no seu estádio vegetativo. A nomenclatura continuará com a letra V juntamente com a quantidade de nós verdadeiros existentes na planta. Lembrando que para classificar um campo como um determinado estádio, é necessário que 50% ou mais das plantas deste campo possuam as características do estádio. Por exemplo, para considerarmos um campo em R1, é necessário que 50% das plantas ou mais possuam ao menos uma flor em qualquer parte da planta. A planta de soja possui uma grande capacidade de ramificação, pois em cada nó existe o que é chamado de gema axilar, que nada mais são do que pontos meristemáticos que possibilitam o crescimento da planta, da mesma forma que o crescimento da ponta da haste principal. Estas gemas axilares podem ficar dormentes ou podem desenvolver folhas, ramos ou estruturas reprodutivas. O ponto de crescimento da haste principal possui dominância sobre os demais pontos. E caso a planta perca a ponteira, os demais pontos de crescimento passam a exercer dominância, permitindo que a planta continue a crescer. A ramificação faz com que a planta tenha uma grande capacidade de recuperação de perda foliar, causada por granizo ou qualquer outro fator externo, como por exemplo insetos. Estudos mostraram que a perda de 50% das folhas nos estádios vegetativos iniciais causam perdas de rendimento inferiores a 10%. É claro que se desejamos obter o máximo de produtividade, precisamos garantir tanto um estande ideal de plantas por área, como também um volume adequado de área florear nas plantas. Também devemos evitar que a planta fique gastando energia repondo a área foliar perdida. Abaixo do ponto de inserção dos cotilédones, não existem gemas axilares. Portanto, se a haste for cortada abaixo deste local, a planta não será capaz de emitir novos ramos e morrerá. Outro fator que impacta a ramificação da soja é a densidade de plantas por área. Geralmente, menores densidades favorecem a ramificação, enquanto elevado número de plantas por área inibe a emissão de ramos e faz com que a haste principal cresça mais. Para obter a melhor performance, é necessário identificar qual a densidade de plantas que entrega a melhor produtividade e também uma arquitetura de plantas adequada à colheita. Com relação à quantidade de ramos, geralmente em condições de campo, nós encontramos desde nenhum ramo até 6 ramos por planta. Como cada ramo pode gerar vagens, a presença de ramificação é desejável, pois isso aumenta a chance de se ter uma maior produtividade. No estádio V5, a planta de soja já começa a transição para a fase reprodutiva. Neste momento, já se define a quantidade total de nós que serão desenvolvidos na planta. E já é possível ver ao longo da planta as estruturas que formarão as flores, que posteriormente se tornarão vagens. Se a planta de soja chegou nesse estádio, então o número de plantas por área já está praticamente definido. A não ser que ocorra situações drásticas como seca, deriva de defensivos ou ataque de animais, não se espera a diminuição do número de plantas por área após este estágio. De agora em diante, o produtor precisa se preocupar com a manutenção da área foliar e monitorar a ocorrência de pragas que poderão atacar e destruir as folhas, a haste ou até mesmo as estruturas reprodutivas. Também é muito importante o monitoramento e, se necessário, o controle das doenças da cultura da soja, pois elas podem se instalar na lavoura e causar sérios danos, comprometendo a produtividade.
Os sintomas e sinais das doenças podem aparecer em momentos em que a infecção já está em estágio avançado, de difícil controle, e por isso a recomendação é que se faça o controle preventivo, principalmente se tratando de doenças fúngicas. Em V5, as raízes laterais já estão em sua maioria desenvolvidas e já se expandiram no sentido da entrelinha de plantio e dão uma importante contribuição para a planta na absorção de água, nutrientes e formação de nódulos de fixação de nitrogênio. Em seguida falaremos um pouco sobre o controle de insetos e também das doenças da soja. São inúmeras as pragas que podem causar prejuízo na soja nos estádios vegetativos, desde a emergência até o florescimento, destruindo a área foliar ou até mesmo formando galerias e comprometendo a haste da planta. Elencamos aqui algumas das pragas mais comuns, que são elas: lagarta elasmo, que pode causar danos desde a emergência da soja, lagarta falsa medideira, lagarta da soja, broca das axilas, que tem como hábito a perfuração da haste e a construção de galerias dentro da planta, podendo causar a sua morte, lagarta das maçãs, lagarta helicoverpa, lagarta das vagens, que pode causar danos foliares e também nas partes reprodutivas, e lagarta do cartucho, que também pode estar presente desde as fases iniciais, advindas de safra anterior, que eventualmente sobreviveram em outras plantas hospedeiras, conhecidas como pontes verdes. O agricultor deve estar atento e fazer um monitoramento constante de sua lavoura. Caso alguma dessas pragas atinja um nível de controle, é necessário que seja tomada alguma providência. Hoje também o agricultor tem à sua disposição sementes com tecnologias que oferecem controle ou supressão a estas pragas, o que pode ser usado como uma ferramenta para o manejo integrado de pragas. Além de garantir um índice foliar adequado, também é muito importante manter a sanidade das plantas. Sanidade esta que pode ser comprometida por infecções. As doenças colonizam os tecidos das plantas e comprometem a fotossíntese. E, em casos extremos, podem causar grandes perdas diretas e indiretas. Separamos aqui algumas doenças que merecem destaque, que são mancha parda da folha, também conhecida como septoriose, crestamento foliar, antracnose, mancha-alvo e ferrugem asiática. A experiência tem mostrado que vale a pena fazer o controle preventivo dessas doenças, pois quando se começa a ver os sinais causados por estas, significa que a infecção já está avançada. Para o sucesso no controle de doenças, é importante que se faça um manejo integrado, que consiste em fazer rotação de culturas, utilizar cultivares tolerantes, fazer o plantio em época adequada, fazer rotação de ingredientes ativos e utilizar os agroquímicos de forma adequada. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula 6 sobre os estádios vegetativos da soja. Nas próximas aulas falaremos sobre os estádios reprodutivos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva. Pedimos também que vocês cliquem no joinha para curtir o vídeo e também compartilhe o vídeo com seus contatos. Dessa forma vocês nos ajudam a divulgar nosso trabalho. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, um abraço e até a próxima aula.